No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. E chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, erva que dê semente, e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto, que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu, para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. E disse Deus: produza as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. E disse Deus: produza a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. E Deus, pois, fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou. Ele lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto deem semente, servos-ão para abatimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de todas as suas obras que criara e fizera. Eis
as origens dos céus e da terra, quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra.